Começamos aqui uma série nos Salmos 42 e 43, com o tema Por que estás abatida, ó minha alma? E nesse momento tão difícil que temos passado, creio que é urgente que você ouça a respeito do que a palavra de Deus diz ao seu coração. O texto diz o seguinte: Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A expressão "a corça suspira por águas" está presente em muitas músicas no meio evangélico, e é provável que você já tenha visto essa frase em algum outro lugar que não na leitura do Salmo 42. E pela popularização dessa expressão, é comum que aceitemos o que a frase diz sem sequer refletirmos sobre o real significado dela. Ele diz: assim como a corça suspira por águas. Qual que é o significado dessa frase? É porque a corça, o corso, eles é um animal semelhante ao veado e ele tem um som gutural quando está com muita sede, quando passa por uma época de estiagem e ele está à procura de água. E o som que sai da sua garganta é um som triste, é um som abatido, de modo que qualquer um que escuta o som sabe que este animal está com sede. E por causa do som em um tom triste, que dá a impressão de tristeza do animal, assim o salmista usa esta expressão para falar do que ele está passando. Como um animal geme, assim como um animal geme com sede de água, assim a alma do salmista geme com sede de Deus. E esta é a forma de começar o segundo livro dos Salmos. Isso mesmo, o livro de Salmos tem 5 livros dentro dele. O primeiro livro vai do capítulo 1 até o 41. E quando encerra, ele encerra com um duplo amém. Observe como encerra o Salmo 41, verso 13, que diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. É como que encerrando este livro, e começa agora no Salmo 42 um novo livro. Esse novo livro tem quase metade dos salmos compostos por Davi. Ele vai até o Salmo 72. Aqui ele inicia este novo livro com os salmos dos filhos de Corá. Estes filhos de Corá foram escolhidos por Deus, mediante Davi, para auxiliar no trabalho de Deus. E perceba, quando eles escrevem ao mestre de canto. Embora todo o salmo esteja em um tom pessoal, individual, a comunidade deve cantar. É para a igreja toda cantar. E ele também é um salmo didático. O que quer dizer um salmo didático? Quer dizer que ele tem uma mensagem para ensinar. É um salmo também de sabedoria, ao mesmo tempo que é um salmo de lamento, e um lamento individual, também é um salmo para ensino. Ele está aqui ensinando a respeito de uma mensagem
para que você aprenda, e no caso, sobre o sofrimento, sobre o consolo de Deus. Outra coisa é que o Salmo 42 e 43 parecem um só salmo, e existem vários motivos para isso. Por exemplo, o Salmo 43 não tem um título, e é um dos poucos salmos no segundo livro que não tem título, o que parece que o título do Salmo 42 também corresponde a ele. Além disso, existe um refrão, um verso que se repete de forma igual 2 vezes no Salmo 42 e 1 vez no Salmo 43, como se tivesse 3 estrofes e o Salmo 43 fosse a terceira estrofe. Outro motivo pelo qual os dois salmos parecem um só é que eles têm um tema, um assunto. Não só o Salmo 42 fala do passado e do presente e o Salmo 43 aponta para o futuro, como também tem o assunto que é a saudade do templo, a saudade de estar na presença de Deus, como o assunto que guia todo o salmo. Todavia, Deus colocou estes salmos separados, o que nos leva a crer que, embora pudesse até mesmo ser a mesma pessoa a escrever os dois salmos, ele acreditava que havia motivo para estudar ou apenas ler o Salmo 43 de forma separada do 42, assim como também uma mensagem completa apenas no Salmo 42. Eu estou dizendo isso para que você saiba que nós vamos fazer 3 sermões nesses dois salmos. Todavia, você pode ter um bom aproveitamento do Salmo, tanto lendo os dois de uma só vez, lendo só o Salmo 42 ou somente o Salmo 43, como também fazer essa divisão que eu me propus a colocar, cada uma das estrofes. Então, nesta ocasião, nós veremos o Salmo 42, versos de 1 a 5, que corresponde à primeira estrofe. E ele fala sobre o consolo de Deus. Como buscar esse consolo que vem de Deus. E se o consolo vem de Deus, você deve procurar o consolo em Deus. O lugar onde você deve procurar consolo é em Deus. Observe como isso é dito no primeiro verso, de que somente Deus pode consolar você. Ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça, quando está com sede e gemendo e expressando, a sua sede por um som aparentemente triste, um som de grande desespero, de grande desejo por águas, de forma que é inconfundível este som, ela não consegue ser saciada por nenhum outro recurso que não seja água. Não adianta servir-lhe alimento, não adianta querer fazer algum outro tipo de recurso para acalmá-la. A corça só se sacia com água. Assim também, o consolo daquele que tem uma alma gemendo só pode vir de Deus. Não existe outro recurso que não seja o próprio Deus. E mais, se você tentar procurar outro tipo de recurso, se você tentar consolar a sua alma com outros meios, o que pode acontecer na verdade é que você piore a situação. Isso não vai resolver o consolo, isso vai piorar a situação da sua vida. Por isso, procure este consolo em Deus. Algo mais nesse verso precisa ser evidenciado. Ele diz assim: por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Essa expressão minha alma não deve ser tomada como uma parte apenas espiritual. Nós estamos falando de um homem que está em sofrimento. Por isso essa expressão alma não deve se restringir. Alguns vão pensar aí que existiria diferença entre alma, espírito, corpo. Eu gosto da ideia de um homem por inteiro. Em algumas expressões na Bíblia, quando fala-se alma, fala do homem por inteiro. E aqui é o homem por inteiro que está sedento de Deus, precisando do consolo que vem de Deus. É a sua mente, os seus pensamentos, são os seus sentimentos e também a sua vontade. Tudo isso faz parte daquele que está
desejando a presença de Deus, o consolo de Deus para a sua vida. Então, não pense em algo apenas imaterial, mas é o homem por completo, todo o seu corpo, toda a sua mente, todos os seus sentimentos e vontades. Ele busca também consolo em Deus, porque somente Deus é um Deus vivo. O verso 2 diz isso, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele repete a ideia da sede por 3 vezes. Ele fala da sede da corça, ele fala da sede da sua alma e ele repete sobre a sede da sua alma. De fato, ele está sedento, ele está desejoso, ele quer dar esta ênfase, esse como que um exagero para dizer, para chamar a sua atenção. Quando há repetições, é uma forma do texto bíblico de Deus comunicar a você que é algo a ser percebido, a chamar a sua atenção de que de fato este que está sofrendo sofre muito. Ele fala que tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando ele usa essas duas expressões, a primeira expressão de Deus, a minha alma tem sede de Deus, ele retrata a ideia de Deus como algo a ser adorado, ele está falando de alguém a quem ele quer adorar, entende? E quando ele usa a expressão Deus vivo, é uma expressão daquela época para referir-se a Deus como aquele que é infinito em poder e glória e que este é vivo em contraste com tudo que está morto. Tudo que é inerte, enquanto Deus está em movimento, por ser relacional, ele se refere a todas as outras coisas que são completamente inertes, paradas. Ele compara com tudo aquilo que é inerte, perecível, aquilo que é vaidade, aquilo que não consegue trazer consolo ao coração. Por isso você deve procurar consolo em Deus, porque Ele é o único capaz de fato consolar a sua vida, consolar o seu coração dorido. Você não tem que procurar em outro lugar, mas apenas em Deus, no Deus vivo, o único capaz de te ajudar nesses momentos tão difíceis e dolorosos. E claro, perceba que ele está falando a respeito de um Deus que deve ser adorado. Por isso, o consolo vem também junto com a adoração a este Deus. E também é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus misericordioso. Você vai perceber isso no final do verso 2, quando ele diz assim: quando irei e me verei perante a face de Deus? A face de Deus é uma expressão bíblica para falar da sua misericórdia, de Deus levantar a face, da face de Deus virar o seu rosto, de estar diante da face de Deus. É algo que nos lembra sobre a sua grande misericórdia. Inclusive, face de Deus é um termo muito comum em toda a Bíblia e na maioria das vezes se refere à sua misericórdia e de alguém que está em grande tristeza, de alguém que está padecendo por grande angústia. O que ele procura em Deus é a sua misericórdia, é a sua misericórdia. É isto que ele está procurando. E eu digo a você, você deve procurar consolo em Deus, porque Deus é misericordioso. Observe que ele faz um questionamento: quando irei, quando estarei diante, quando receberei essa misericórdia de Deus? Ainda assim, como eu disse, na maioria das vezes a expressão face de Deus se refere à misericórdia, mas também pode ser à justiça de Deus. Como eu disse, é evidente que este sofredor procura a Deus em busca da sua misericórdia. Mas procurar ir até Deus em busca da misericórdia é algo diferente de receber misericórdia de Deus. Quem garante que ao me aproximar de Deus, de fato Ele será misericordioso para comigo, ao invés de ser justo, me punir pelos meus pecados? Perceba como isso é
algo a ser questionado, e nós trataremos melhor sobre isso quando estivermos vendo o refrão desta primeira estrofe. Mas é preciso que você ainda veja que Deus deve ser misericordioso sem ser injusto. Ele não pode deixar de ser justo para exercer a sua misericórdia. Mas observe como ele continua, dizendo que você não apenas deve buscar consolo em Deus, como também deve procurar o consolo cultuando a Deus. O verso 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Perceba a ênfase que ele tinha dado no início desta estrofe, quando ele diz que a corça tem sede, ele tem sede, a sua alma tem sede. E o que é que ele recebe como alimento? O que é que ele recebe para saciar a sua sede? As suas lágrimas. As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Não é uma situação fácil. E se você está precisando de consolo, você deve fazer igual a este salmista. Deve procurar o consolo cultuando a Deus, mesmo nos momentos difíceis. E é uma situação tão difícil que é um sofrimento interno e externo. Porque enquanto ele se alimenta de lágrimas, enquanto ele sofre com sede de Deus, o questionamento que lhe vem, que lhe é proposto de forma externa e que certamente entra no coração e invade, causando dúvidas e temores, é: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus diante de seu sofrimento? Eu quero dizer a você que o sofrimento humano não é necessariamente algo a ser questionado. Imagine isso. Todos os seres humanos pecam, todos os seres humanos erram, todos os seres humanos afrontam a Deus com os seus pecados. E por isso eles sofrem. O pecado vive neste mundo e há sofrimento, não tem como evitar. Mas um questionamento que pode ser feito é sobre o povo de Deus, sobre aqueles que têm Deus por Deus. Por que eles estão sofrendo? Por que tanta angústia em suas almas? Onde está Deus para cuidar do seu povo? Onde está Deus? Isso sim é um questionamento, e um questionamento sincero. É por isso que o sofrimento aqui, ele é de dentro, quando eu me alimento com as minhas lágrimas, e ele é um sofrimento externo, porque vem o questionamento tanto de outros que vão questionar: cadê o seu Deus? Mas você não é servo de Deus? Mas você não diz que teme ao Senhor? E agora você só recebe problemas dele. Onde está o seu Deus quando você está sofrendo deste tanto? Será que o seu Deus não tem poder para te ajudar? Será que o seu Deus não sabe como resolver seu problema? Ou mais, será que o seu Deus não te ama? Para trazer respostas ao seu coração, que sejam respostas verdadeiras e não ilusórias, ele se pauta nos cultos. Ele volta-se para o culto a Deus. Veja como ele diz isso no verso 4. Ele diz: lembro-me destas coisas, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. No seu momento de tristeza e angústia, ele se lembra do culto a Deus. A resposta ele encontra no culto, porque no culto há comunhão com o povo de Deus. No culto, a procissão leva a Deus, ou seja, a liturgia, cada elemento do culto deve te levar a Deus. No culto, a alegria, a festa,
No culto, a multidão se alegra em seu Redentor. No culto, nós podemos contemplar a Deus mediante os sacramentos, o batismo, a ceia do Senhor. Nós acreditamos na presença especial de Deus no culto. Por isso, não importa como você está, vá para a igreja, vá cultuar ao nosso Deus. Você precisa prestar culto a este que é o único digno de ser adorado, é o único que deve ser cultuado. Não importa como você está, cultue a Deus. Não importa a situação em que você está, vá para a igreja cultuar ao Senhor e derrame perante Ele os seus problemas, derrame a sua alma perante Deus. Ele diz isso: dentro de mim se me derrama a alma. Ou seja, ele vai para o culto derramar os seus problemas, a sua alma, a sua angústia perante Deus. Você não deve ir à igreja e deixar os seus problemas em casa. Você deve levar todos eles para o culto, porque lá Deus trará consolo ao seu coração, porque lá Deus trará consolo à sua alma. É no culto que Deus traz respostas para seu questionamento. É no culto que Deus traz respostas a como enfrentar os problemas da sua vida. Não estou dizendo que Deus vai responder todas as suas perguntas, mas é no culto que Deus transforma a sua pergunta "por quê?" em "como?". Então vá para a igreja, vá cultuar a Deus, procure consolo cultuando a Deus. E ainda mais, procure consolo esperando em Deus. Veja como diz o verso 5. Ele diz assim: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu." Ele começa o refrão desta primeira estrofe questionando a sua alma, questionando o sentimento, o agir desta alma. E observe as expressões que ele diz. Ele diz assim: "Por que estás abatida?" Esta palavra abatida é de deprimida, triste, angustiada, parada, imóvel. E ao mesmo tempo ele faz uma segunda pergunta: por que te perturbas? Esse perturbar é como a onda do mar que está perturbado, está incomodado. É algo que está inquieto, é algo que não para, está agitado. E você deve procurar por este consolo conversando com você mesmo, conversando consigo mesmo. É importante que você faça isso, que você faça perguntas sinceras a você. Mas observe, novamente, primeiro ele fala com Deus, depois ele fala consigo mesmo. Nós veremos melhor isso ainda na segunda estrofe deste salmo. E ele se propõe a continuar conversando com a própria alma, ou seja, conversando consigo mesmo, e ele coloca ordens, ele dá ordens, e a ordem que ele dá é espera em Deus. O que é esse esperar em Deus? Ora, este esperar em Deus é muito mais do que um simples enganar da alma, ou enganar a si mesmo, com uma esperança vã. Na verdade, ele coloca o maior sentimento dele nesta espera, ciente que não é algo em vão, mas é algo concreto, certo, é algo garantido. Esta expressão, como que ele forçando a si mesmo a esperar. Ele se esforça, não é algo que ele vai fazer naturalmente, tanto que ele está conversando. Essa conversa, esse diálogo, é para que memorize, para que aprenda a respeito desta verdade e coloque ela muito bem dentro da sua mente, para que diversas vezes você precise relembrar desta verdade, desta ordem. Por diversas vezes você precisa lembrar de esperar por Deus, esperar em Deus. E você deve esperar no Deus vivo. Não é nas coisas que são passageiras, fúteis, naquilo que não traz consolo. Você deve esperar naquele que tem capacidade de te consolar.
Ele sim tem capacidade, ele tem poder para trazer consolo ao seu coração. É por isso que você deve esperar em Deus. Ele é o Deus a ser adorado e por isso você deve esperar em Deus, inclusive enquanto cultua, enquanto presta cultos a Ele. Enquanto cultua, enquanto presta cultos a Ele. E a ordem aqui é que você espere em uma pessoa e não em uma coisa. Você deve esperar em Deus e não em uma coisa. E isso é muito importante porque você deve se relacionar com Jesus Cristo, o nosso grande Consolador. Você deve esperar no Espírito Santo, porque ele é um outro Consolador enviado por Jesus Cristo. Estou falando de um relacionamento, não estou falando de algo, de alguma coisa impessoal. Eu estou falando de alguém relacional, eu estou falando de Deus. E ele diz, e eu ainda o louvarei. Perceba, é um culto. Eu quero que você entenda o que ele está dizendo com eu ainda o louvarei. Esta expressão, eu ainda o louvarei, significa que ele queria prestar culto a Deus. E prestar culto a Deus é muito importante porque ele deseja estar em comunhão, como ele já tinha dito no verso 4, junto com o povo de Deus. E adorar a Deus, louvar a Deus, não é apenas no culto, mas também no culto. Eu vou repetir isso. Adorar a Deus não é apenas no culto, mas também no culto. Isso quer dizer que você não deve restringir a sua adoração a Deus apenas ao culto, porque isso é pouco. Você deve ir ao culto em sua igreja, cultuar com a igreja, sim. E o seu culto a Deus deve ser um reflexo daquilo que você viveu no dia a dia durante aquela semana. Ou seja, ao mesmo tempo em que o culto influencia o seu dia a dia também influencia o seu culto. Você presta culto a Deus todos os dias e você presta culto a Deus em comunhão com a igreja do Senhor. Não dá para adorar a Deus apenas de um jeito. Então, coloque os dois na sua agenda. Todos os dias, indo ao seu trabalho, estudando, estando em casa, cuidando da sua família, você está cultuando a Deus, mas também deve prestar culto a Ele junto com a igreja, em comunhão com o povo de Deus. E ele encerra dizendo a quem ele vai adorar. Ele diz assim, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que um pecador procuraria consolo em um Deus que castiga pecadores? Por que alguém se atreveria a entrar na presença de Deus, ciente que a sua face poderia lhe oferecer tanto justiça quanto misericórdia? Deus, por exemplo, não tem obrigação de trazer consolo a você. Você pecou, não há nada de bom intrinsecamente em você. Por isso, se você se aproximar dele, ele deve te castigar pelos seus pecados. Aproximar-se da face de Deus é certamente encontrar a sua condenação. Como é que Deus pode ser misericordioso, sendo que ele deve ser justo? O nosso texto responde isso. A ideia trazida pelas duas expressões no final desta estrofe tem significados muito importantes. Ele diz assim, meu auxílio. Esta expressão, meu auxílio, é a ideia de salvação. A versão hebraica deste texto dá a ideia de salvação, ou seja, aqui eu tenho a minha salvação. Novamente, aqui na versão hebraica, o Deus meu significa a face, a sua face, a face de Deus. Então ele vai louvar aquele que é o seu Salvador diante da sua face. Ou seja, ele acredita que haverá salvação diante da face de Deus. Desta forma, o salmista acredita que é possível estar diante da face de Deus e ter a sua misericórdia e não a sua condenação. Ele acredita que pode ser salvo da ira de Deus. A salvação aqui, então, não é
sobre os seus adversários que estão trazendo questionamentos externos a ele. Não é o grande sofrimento que ele está passando por estar longe do culto a Deus. O maior problema que ele enfrenta é a ira de Deus. E ele acredita que será salvo da ira de Deus. Agora, como Deus, que deve condená-lo diante da sua face, oferece misericórdia? A terceira estrofe trará mais detalhes, como veremos no Salmo 43, mas eu gostaria de adiantar algumas verdades a respeito disso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado por ele para que seja a sua perfeita misericórdia e justiça, porque é em Jesus Cristo que Deus castiga por todos os seus pecados. É na pessoa de Jesus Cristo que Deus pune. Jesus está diante da face de Deus e Deus o abandona. Por quê? Porque ele está com seu pecado. Então Deus o condena. Pelo quê? Pelos seus pecados. E é por isso que Jesus Cristo é o único capaz de te levar para diante da face de Deus sem você ser condenado, para que você encontre misericórdia. Jesus é o único capaz de te levar para diante da face de Deus. Se você se aproximar diante da face de Deus com qualquer outro recurso, você receberá condenação. Às vezes nós temos a impressão de que Deus é obrigado a trazer consolo a qualquer um que se aproxima dele. Se você é pecador, você não poderá encontrar consolo. Ao invés disso, você ainda será condenado. Mas se você se aproximar da face de Deus na companhia de Jesus Cristo, acreditando que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, então sim, você encontrará o maior dos consolos, porque você saberá que Deus te ama. Jesus Cristo é a resposta ao coração dorido, porque você entende que em meio a todas as suas lutas, em meio a todas as suas angústias, existe um Deus que te ama, e a prova disso é que Jesus Cristo, o Filho dele, morreu numa cruz para perdoar seus pecados, para te livrar da condenação do inferno, para te livrar da condenação da ira de Deus, para que você encontre em Deus misericórdia. E de Deus vem misericórdia para você, que acredita no que o Filho dele fez por você. Por isso, se você precisa de consolo, você precisa de Deus. Nada além de Deus vai de fato consolar o seu coração. Nada vai trazer um consolo verdadeiro ao seu coração que não seja o próprio Deus. Por isso, não procure nublar a sua mente com algum tipo de entorpecente para ver se isso passa. Não adianta medicamentos, não adianta nada para trazer um consolo verdadeiro e genuíno ou qualquer outro tipo de prática que não seja o próprio Deus. Ele é o único capaz de saciar a sede da sua alma. Ele é o único capaz de consolar o seu coração dorido. E diante dos seus problemas, vá para a igreja cultuar ao Senhor. Não deixe que as circunstâncias te impeçam de ir ao culto. Não deixe que os problemas te afastem da casa do Senhor. Pelo contrário, que os seus problemas venham com você para a casa do Senhor. Não deixe que nada atrapalhe a sua presença no culto ao Senhor. De novo, você deve vir porque Deus te chama. É aqui que você encontra consolo, é aqui que você encontra respostas para muitos dos seus questionamentos. Então venha para a casa do Senhor, cultuar ao único que é digno de receber toda a adoração. Não cultue outra coisa que não exclusivamente a Deus. Eu quero dizer algo para você, e que às vezes pode assustar você, mas é muito verdade. No domingo, no dia do Senhor, você sempre presta um culto, e sempre presta culto a um Deus. Que Deus você tem adorado no domingo? Você tem adorado a sua família? Você tem adorado o seu trabalho? Você tem adorado o seu lazer? Você tem adorado a sua preguiça, a sua comodidade? Você tem adorado o seu medo? Ou você tem adorado a Deus? Venha para a igreja cultuar o único que pode trazer consolo devido ao seu sofrimento. Veja bem, Deus oferece recursos perfeitos para tratar o seu coração. Ele oferece a Bíblia, a palavra dele, que é perfeita, que traz consolo devido, que tem palavras de vidas.
Ele oferece a oração, onde você pode se dirigir a Deus e apresentar a Ele os seus questionamentos, as suas dificuldades. Ele também te oferece a igreja. E é na igreja onde você encontra a presença de Deus de uma forma especial. Quando é ministrada e explicada a Bíblia, não se restrinja apenas aos vídeos na internet. Você precisa ir à igreja, cultuar aquele que é o único digno de receber toda adoração. Claro, nesta pandemia, nesta situação adversa que temos enfrentado, nem sempre é possível ir à igreja todos os domingos. Ou é proibido pelo Estado, ou você não está passando bem, ou você faz parte do grupo de risco, e Deus, claro, entende a circunstância em que você está passando. Mas é preciso analisar o seu coração. É preciso questionar se você sente falta de cultuar a Deus. Se toda esta situação não te trouxe saudades de cultuar a Deus, então algo está de errado. Se você não tem saudades de cultuar a Deus junto com o povo de Deus, então algo está de errado com você. Você precisa repensar a sua vida cristã. Isso é muito sério. Você precisa repensar a sua fé, se você de fato acredita no que Cristo fez na cruz por você. Isso é muito radical, isso é muito importante. Se toda essa movimentação, se por mais de um ano não incomodou o seu coração, não te trouxe desejo de estar junto com o povo de Deus, então tem algo grave e de errado acontecendo com você. E você precisa de mudanças. Peça a Deus que traga esse questionamento que foi feito no verso 2. Quando irei e me verei diante da face do meu Deus? Quando? Eu quero ainda dizer a você que você deve procurar consolo no seu Salvador, esperando no seu Salvador, tendo paciência, forçando o seu coração a esperar. É o seu Salvador que é a resposta para muitos dos seus questionamentos. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que pode acalmar o seu coração. Ele é quem pode transformar um lamento em culto, em gratidão a Deus. Por isso, creia no que Jesus Cristo fez por você na cruz. E esta, certamente, a salvação oferecida por Jesus Cristo, certamente, é o principal argumento para você usar contra os maus pensamentos que assolam a sua mente. Deixe que Jesus Cristo seja a resposta para o seu coração dorido. Que a salvação seja o argumento para você falar com a sua alma e dizendo: sim, Deus tem misericórdia de mim, Deus cuida de mim, Deus me trata não com justiça, mas com misericórdia, e a prova disso é que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E diante disso eu quero te desafiar a ir para a igreja, a você mensurar os riscos. Claro, é preciso fazer essa medida dos riscos, e também verificar se você dá a devida importância ao culto ao Senhor. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e que você, o quanto antes possível, possa cultuar ao Senhor para encontrar o consolo devido.